Olá pessoal, hoje na aula de CNC eu resolvi passar aqui mais um breve vídeo para a gente fazer mais um exercício, são mais algumas funções para a gente finalizar praticamente o bimestre, né? Então finalizando agora, e com essas duas funções aí a gente tem bastante funções para a gente desenvolver o programa. Então o objetivo é esse, né? Nós conseguimos atingir nosso objetivo e aí no próximo bimestre, após as férias, aí a gente dá continuidade, mas já entrando na programação, porque você já tem ferramentas suficientes para fazer a programação de uma peça. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções G2, G3, I e K. Então vocês se lembram, são várias funções G0, G0, G1, que nós falamos já nas aulas anteriores, né? Falamos também sobre o G54, tá? Entre outros aí. Então hoje a novidade aqui seria o G2 e o G3, onde que é aplicável. Quando a gente fala do G2 e G3, em programação de CNC, são funções de raio, tá? Então nós vamos ter funções de interpolação circular. Então, interpolação circular ou raio, né? E como é que funciona isso daí? G2, eu vou passar a definição para vocês que G2 ele vai fazer o raio no sentido, G2 no sentido anti-horário, tá? Quando eu aplico o G2, vocês veem essa peça aqui, como exemplo, o G2 então ele vai partir daqui, olha, daqui para cá, olha o raio no sentido distal. Desse ponto, eu vou começar a usinar nesse ponto, então desse ponto para frente ele vai seguir o quê? O sentido, né? O sentido horário, ok? Então G2. Então, no sentido horário, tá? É o G2. No sentido anti-horário seria o G3. Então o G3 estaria aqui, praticamente a mesma figura, porém o raio ele é invertido. Então o que vai acontecer? Quando eu usinar até aqui, né? Quando eu usinar até aqui, aí a interpolação é feita no sentido daqui para cá, ó, no sentido anti-horário, ok? E eu utilizo então G2 para fazer um raio. Tá? E chegando no ponto, exatamente no ponto do raio, então a gente vê, ó, você tem nesse exemplo uma reta, chegando nesse ponto aqui, ó, inicia o raio, esse ponto até aqui, ó, ok? Nesse ponto até aqui, então eu tenho um raio, nesse caso um raio de 7, eu estou falando sobre o exemplo. Então eu vou fazer a minha programação lá em G0, G1, usinar até esse ponto, e daqui para frente, ó, eu vou fazer a interpolação aí do raio, tá? Então, como que nós colocamos isso na programação? Aí eu tenho esse exemplo e vou citar para vocês a programação. G54, então comecei com G54. Eu digo novamente para vocês que eu poderia ter aqui os blocos, né? L10, L20, 30. Porém, algumas máquinas, alguns softwares também, a gente já coloca direto porque ele mesmo dá esses blocos. Então, G54 seria o que? Eu estou dizendo, não sei se você lembra, G54, eu estou dizendo que a referência máquina, ponto de referência máquina, onde eu montei a minha peça, né? Ele está dando que, a partir dessa referência máquina, ele está dando uma referência peça. Então a minha peça está aqui. Então geralmente no software eu estou colocando G54, mas quando eu coloco G54 ele já busca essa informação, a medida daqui até aqui. Então você consegue colocar, né? A gente vê aqui, ó, 35, ó, se o ponto de referência está aqui até aqui, nós temos 35 milímetros. Então coloca essa informação e aí quando eu coloco G54 ele já entende que você está partindo a usinagem daqui, ok? G54. Estou colocando também o sistema de coordenadas
G20, você se lembra? Sistema de coordenadas de diâmetro. Né? Então, vou trabalhar com o sistema de coordenadas de diâmetro. Estou colocando S, que seria a rotação de 600, né? Rotação de 600 RPM, S600. Ferramenta 1, T1, estou chamando a ferramenta 1 para fazer essa usinagem, tá? E estou utilizando o M4, que também me mostra, tá, o sentido da usinagem. Pode ser horário ou anti-horário, M4, M3, tá? Que também nós já vimos, né, essa designação de M4. O M4, que é o mais convencional, né, ele vai trabalhar a peça girando no sentido anti-horário. Né? A peça girando é o mais convencional. A peça girando no sentido anti-horário, você chega com a ferramenta desse lado aqui e você vai fazer a usinagem. Tudo bem? Então, M4 significa que a peça está no sentido anti-horário. Aí eu coloquei aqui G0. O que é o G0? Vocês lembram? G0 é o avanço rápido, tá? Até o primeiro ponto da ferramenta. Estou colocando X36, ele vem aqui em X36 no diâmetro, tá? Então ele vem nessa posição aqui, porém Z2. Então se o Z, meu ponto de referência está aqui, o Z para lá positivo, para cá negativo, então Z2 é um pouquinho para frente, então ele vai estar aqui mais ou menos, ó, né? X36, Z2, porque a ferramenta ela não encosta por enquanto, ela chegou rápido aqui, está guardando para a usinagem. Aí o próximo passo, aí sim, vou usinar, eu tenho um trecho aqui, ó, até iniciar o raio, eu tenho um trechinho aqui de 10, medida 10. Então vamos usinar G1, né, que seria o desbaste, o início da usinagem, G1, X36 nesse diâmetro de 36, até Z menos 10. E aqui nessa linha eu já coloco então o avanço de ponto 2, esse avanço, que nós também já conversamos a respeito. Então, eu vou ter essa linha, aí depois, ó, a partir daqui já começa o raio, já começa a interpolação circular aqui. Então, como que eu devo informar? Sentido horário ou anti-horário? Então, aqui no sentido horário. Utilizo o que no sentido horário? G2, ok? Então, G2. Qual é o início, o ponto inicial desse raio? O ponto inicial é, né, eu tenho G2. Na verdade, para onde eu vou? Estou nesse ponto, né? Para onde eu vou? Eu vou no ponto aqui no diâmetro de 50. Então, qual é o diâmetro? X. Então, G2, X, 50, Z. Então, nesse ponto, quanto que eu tenho aqui? 10 mais 7 de raio. Então, são 17. Então, esse ponto, X50 menos 17. E a interpolação. Então, a interpolação, aí eu vou indicar com I e K, que é a medida do centro do raio, tá? Qual é o centro do raio? O centro do raio vai ser aqui, ó. Se eu tenho 7, eu tenho o centro do raio aqui. Então, esse centro de raio, nós temos essas duas coordenadas, I e K. O I sempre nesse sentido, no sentido do diâmetro. O I no sentido do diâmetro. E o K no sentido do raio, ok? Então, nesse ponto aqui, eu estou indo para esse ponto com I de 50, então, I de 50, ok? Que seria I 50, seria o diâmetro, e K de menos 10. Então, daqui até aqui, menos 10. E vocês percebem que, né, essa cota é a partir do ponto zero peça. Né? Então, eu tenho menos 10, ó, a partir do ponto zero. Então, é exatamente esse ponto que vocês estão vendo. É o centro aí do raio. É o centro do raio. Então, voltando. G2, que é no sentido, interpolação circular no sentido horário. 50, 50, né? X50. Z menos 17, que eu vou vir para cá, com a interpolação. As coordenadas I, referente a diâmetro de 50, esse ponto, né? Esse ponto então está com 50 no diâmetro aqui e ele está com menos 10 em K. Então eu tenho o ponto do centro do raio. Aí, pessoal, isso
que seria o segredo, né? Cheguei aqui, já estou terminando a operação, olha, né? O que eu vou fazer aqui? Estou dando aqui um G1 de 52, eu vou usinar aqui, na verdade o G1 já estou saindo para fora, daqui para cá, G1, X, 52, sair do diâmetro 50 e Z menos 17, 52 e Z menos 17. Então, na verdade, nesse ponto, ó, eu chegando nesse ponto, eu já teria a ferramenta. No G1x52, na velocidade G1, ainda de usinagem, x52, Z menos 17. Desse ponto, então, eu vou afastar a ferramenta rapidamente com G0. X em x100, então vai estar aqui para cima, x100, né? E Z de 50. Vai estar, o Z de 50 que é 0, vai estar lá na frente. Ok? Então, o segredo aqui para vocês aí agora é a interpolação circular. Nós estamos falando de raio. Isso no sentido, nós estamos falando no sentido horário, que estamos falando da função G2. E da função G3, a função G3 então no sentido anti-horário. Então, praticamente é a mesma coisa, só que o I e o K, né, ele vai mudar com o G3, né? A posição é diferenciada, o centro do raio agora vai estar dentro da peça, vai estar aqui, ó, né? Aqui estava mais para fora, aqui vai estar dentro, então é esse o centro da peça. Então rapidamente essa programação com o G3 vai ficar G54, a mesma coisa que eu já falei, o G20 em diâmetro, a rotação de 600, ferramenta 1, M4, sentido anti-horário, que é a rotação da peça. G0, X36, Z2, ou seja, a ferramenta já chegou no diâmetro 36, Z2, um pouquinho para cá, sem usinagem, a ferramenta chega rapidamente com G0. G1, X36, então G1, X36, tá? Daqui até menos 10, X36, menos 10 com o avanço, né? Com o F aí de ponto 2. Ok? Velocidade de avanço aí de ponto 2. G3, agora eu utilizo G3 porque vou fazer a interpolação circular no sentido anti-horário. Tá? Então uso G3 a partir daqui. Para onde eu vou? G3, eu vou para o diâmetro de 50, G3, X50 e Z, para onde eu vou? Esse ponto, menos, se o raio é 7, 10 mais 7, 17. Então eu vou para X50, Z menos 17 e agora sim, o I, que relacionado ao diâmetro, né, o I, ele vai ser o quê? O meu centro está aqui, ó. Então o I está relacionado ao diâmetro de 36. Então I36 e K daqui para cá, né, menos 17. I36, K menos 17. Então eu determino e aí a ferramenta vai fazer no sentido, né, esse sentido anti-horário, a interpolação circular. Depois G1, 52 é menos 17, né, que nós já falamos, sair fora com a ferramenta e M30, né, M30 que é o fim de programa, ok? Então pessoal, G2, G3 e K. Eu estou colocando aqui um material para vocês lá, ok? Sempre vamos prestar atenção para o lado da ferramenta. Então tem um desenho lá no material que eu deixei com vocês, que você olhando, né, você olhando ali o sentido horário e anti-horário, nós temos que observar que nesse sentido que nós estamos conversando, seria sempre a ferramenta, tá? A ferramenta aqui então, tá? A ferramenta usinando aqui, tá? Com M4, ok? E se a máquina tivesse a ferramenta não aqui, mas do outro lado que nós já vimos, né? Então aí muda, aí os sentidos então, G2 e G3, aí vocês têm como se estivesse olhando do lado de lá, ok? Você vai ver o sentido horário, sentido anti-horário. Ok, pessoal? Então, aí eu deixo para vocês também um exercício para vocês praticarem, tá? E depois a gente faz uma correção sobre isso, ok? Então, obrigado.